Muito bem, pessoal, vamos falar agora do crime putativo. E vocês já devem saber que quando a gente usa a palavra putativo, significa algo imaginário, algo que se encontra na cabeça do agente. E o crime putativo nada mais é do que um crime que está na cabeça do agente. É um crime que o agente ele supõe estar praticando. Ele de fato acredita que é bandido, ele acredita que é criminoso. Mas na verdade, ele não está praticando crime algum. Nada, nenhum crime. É um indiferente penal à conduta dele. Reparem que lá no crime impossível a gente ainda consegue ter algumas hipóteses de punição pelos atos preparatórios. Então a gente tem umas figuras específicas do crime impossível que poderia haver alguma responsabilização. Já no crime putativo, não. É algo que se encontra na cabeça do agente. Ele acredita que está praticando aquele crime, mas não está praticando absolutamente qualquer infração penal. Muito bem, pessoal. Eu quero que a gente tenha uma ideia clara e que vocês vão colocar e vocês vão anotar aí no caderno de vocês de que crime impossível não é a mesma coisa que crime putativo. E já tiveram várias questões de prova falando, olha, crime putativo nada mais é que crime impossível. Crime impossível nada mais é que crime putativo. E está errado. Não é a mesma coisa, tá bom? Guarde isso, anote no seu caderno. Dito isto, eu tenho que dizer para vocês também que em muitas situações os crimes impossíveis eles vão se confundir com crimes putativos e vice-versa. Existem várias hipóteses, nós vamos ver 3 hipóteses de crimes putativos. Em 2 dessas hipóteses, elas são perfeitamente confundíveis com o crime impossível. E a doutrina fala mesmo, olha, nesse caso aqui, o crime putativo, nesse caso específico, nada mais vai ser do que uma espécie de crime impossível. Então vai haver essa confusão, vai haver essa convergência de conceitos em algumas situações, mas existe uma que vai diferir bem e eu vou mostrar para vocês. Muito bem, vamos lá então, só para a gente entender aqui. Crime putativo vem da palavra putativos, que é imaginário, né? Essa palavra putativo é putativos, que é imaginário. Então é um crime imaginário. Assim, é também chamado de crime imaginário, outras denominações que a doutrina usa, que a sua prova pode usar também, crime imaginário ou crime erroneamente suposto. No crime putativo, o agente acredita praticar um crime, mas o fato praticado não corresponde a qualquer tipo penal. Na cabeça dele está praticando, mas não tem crime algum não, viu? Olha aqui, mais uma coisa. Existem 3 espécies de crime putativo. Foi o que eu falei com vocês. São 3 espécies. Quais são elas? Tá aí. Crime putativo por erro de tipo, crime putativo por erro de proibição, crime putativo por obra do agente provocador. Reparem que essas denominações, erro de tipo, erro de proibição, são denominações que nós vamos tratar posteriormente, se vier a cair teoria do erro no seu concurso. A gente vai tratar da teoria do erro em outras ocasiões. E aí sim nós vamos falar do erro de tipo, do erro de proibição e inclusive das discriminantes putativas. Todavia, nós vamos importar alguns conceitos, nós vamos falar en passant de alguns detalhezinhos para que a gente possa conhecer o crime putativo por erro de tipo, o crime putativo por erro de proibição e o crime putativo por obra de um terceiro provocador. Muito bem, está aí na tela. Crime putativo por erro de tipo. O agente acredita que esteja praticando um crime, mas faltam elementos para que haja adequação da sua conduta ao tipo penal. Muito bem, vamos lá, vem comigo. Vou dar um exemplo para vocês. O sujeito que atira para matar uma pessoa que se encontra morta. Na cabeça dele ele fala, caramba, eu vou matar alguém. Pô, matei uma pessoa. É um crime que só existe na cabeça dele. Por quê? Porque o corpo já estava morto, não havia vida. Ué, professor, mas você já usou esse exemplo falando pra gente do crime impossível. Que isso é uma hipótese de crime impossível. Sim. O crime putativo por erro de tipo nada mais vai ser do que um crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto. O crime putativo por erro de tipo nada mais vai ser do que um crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto. Outro exemplo, a mulher se encontra grávida.
e ela não quer ter o bebê, ela decide abortar. Ela toma remédios abortivos, mas descobre posteriormente que, na verdade, ela não tinha qualquer feto na sua barriga. O exame que atestava que ela estava grávida era um exame errado. Ela recebeu aquele exame e falou, caramba, estou grávida, quero abortar. Toma remédios abortivos e na cabeça dela, ela praticou o quê? Um crime de aborto. É um crime putativo por erro de tipo, porque ela acredita que praticou um aborto, mas não abortou coisa alguma, não praticou esse crime. Por quê? Porque tem uma absoluta impropriedade do objeto. Como que você vai consumar um crime de aborto sendo que não há feto? Viu? Viu a confusão aqui? Então, viu como que a gente pode dizer que o crime putativo por erro de tipo, eu vou escrever para vocês, para que a gente deixe bem gravado aí. Crime putativo por erro de tipo é uma espécie, uma forma de crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto. Tranquilo? Outra hipótese, eu vendo sal, vendo farinha, achando que eu estou vendendo drogas. É um crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto. É um crime putativo por erro de tipo. Eu acredito que eu estou praticando um crime, mas falta um elemento do tipo penal. Traficar drogas. O que está faltando aí? Drogas. Não tem droga? Falta um elemento do tipo penal. Beleza? Por isso que é o erro de tipo. Muito bem, vamos lá. Segunda hipótese de crime putativo. Crime putativo está aí na tela. Por erro de proibição. Muita atenção. Esse crime putativo por erro de proibição, este sim é específico do crime putativo. Também é chamado de delito de alucinação ou crime de loucura. O agente acredita que esteja praticando um crime, mas supõe erroneamente que sua conduta é típica. Na verdade, trata-se de conduta atípica. Vem comigo. Reparem que no crime putativo por erro de tipo, o que a gente falou anteriormente, há uma falsa percepção da realidade. O cara atira numa pessoa que já está morta, a mulher acha que está abortando, mas na verdade não tem feto. O agente vende sal ou farinha achando que está vendendo drogas. Então reparem que há uma imaginação em relação ao mundo dos fatos, situações fáticas. Já o crime putativo por erro de proibição, o delito de alucinação, ocorre quando o agente supõe que a conduta que ele praticou é típica. Ele fala, caramba, eu pratiquei um crime. E ele não errou em relação ao mundo externo, ele não teve uma falsa percepção da realidade. Ele simplesmente acha que uma conduta que ele praticou é típica. Ele acha que ele praticou crime, mas na verdade a conduta dele é um indiferente penal. Vamos lá, exemplos. Sujeito de 20 anos tem uma namorada de 14 e pratica com ela conjunção carnal. E depois de praticar com ela conjunção carnal consentida, uma conjunção carnal consentida, ele passa a noite em claro, não consegue dormir. Por quê? Porque na cabeça dele ele praticou o crime de estupro de vulnerável. Ele desconhece a lei. Ele acha que se ele tiver relação sexual com qualquer menor de idade é crime. Então ele teve relação sexual com uma menina de 14 anos, ele acha que praticou um crime. Mas ele praticou um indiferente penal. Não é crime algum praticar relações sexuais consentidas com alguém que tenha 14 anos de idade ou mais. Então reparem como que é um delito de alucinação. Ele fala, caramba, pratiquei um crime. Mas não praticou. Outra hipótese, o sujeito está dirigindo o carro, desvia de um gato que passou em frente ao carro para salvar o gatinho, acaba jogando para o lado do carro e o carro bate num muro e destrói o muro da casa. E ele fala, caramba, eu acabei destruindo o gato, eu acabei destruindo o muro dessa casa. Eu pratiquei um dano culposo. Eu vou fugir do local, eu vou fugir aqui do local desse acidente, porque eu posso ser preso por esse crime. Eu pratiquei um crime de dano culposo.
eu destruí o muro dessa pessoa. Existe crime de dano culposo? Não, pessoal. O artigo 163 do Código Penal, ele somente tem a hipótese de dano doloso. Nesse caso, que ele acabou desviando, bateu, ainda que ele tivesse agido de maneira negligente, imprudente, imperita, e atingido esse muro dessa pessoa, ele não pratica crime algum. Ele pode vir a responder no âmbito civil, mas ele não vai responder por qualquer crime. Ele praticou um indiferente penal. Ele praticou um delito de alucinação. Crime putativo por erro de proibição. Ele acha que a conduta que ele praticou é crime, mas não é crime. Beleza? Olha aqui de novo. O agente que acredita que esteja praticando um crime, mas supõe erroneamente que sua conduta é típica. Na verdade, trata-se de conduta atípica. Só mais um exemplo para vocês. Furto de uso. Furto de uso não é crime. Vamos supor que a amiga vai na casa de uma outra amiga, viu um colar de pérolas lindo que ela quer usar numa festa e fala, eu sei que se eu pedir para minha amiga, ela não vai me emprestar. Então eu vou subtrair este colar e amanhã, quando eu vier novamente na casa dela, eu devolvo o colar, coloco bonitinho lá. Essa amiga que realizou a subtração, com a intenção de restituir posteriormente, ela pratica o que a doutrina chama de furto de uso. Só que furto de uso não tem a intenção, não tem o dolo de assenhoramento definitivo. Logo, o furto de uso não é considerado furto, não é o crime do artigo 155. Essa menina usa lá o colar e fica depois desesperada. Eu pratiquei crime de furto, eu posso ser presa por isso. Não, não praticou. Este crime existe somente na imaginação dela. Na cabeça dela, ela tem certeza que praticou o crime de furto. Mas ela não praticou qualquer crime, pessoal. Não praticou qualquer infração penal. Tá bom? Este é o crime putativo por erro de proibição. Este é o crime putativo que não vai se confundir com as hipóteses do crime impossível. Então vamos lá, recapitulando, nós falamos do crime putativo por erro de tipo. Vai configurar uma espécie do crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto. Falamos agora da segunda hipótese, crime putativo por erro de proibição. Esta daqui é específica do crime putativo e é por isso que a gente vai falar que crime putativo é algo totalmente diferente do crime impossível. Não é totalmente porque vão ter aí algumas coincidências. Mas, na prova, se a prova falar para vocês que são a mesma coisa, que crime putativo é sinônimo de crime impossível, você vai marcar errado, beleza? E aí a gente vai então agora para a terceira hipótese, está aí na tela, de crime putativo, que é o crime putativo por obra do agente provocador. E aqui a gente também vai ter uma confusão. A doutrina, as provas, vão dizer que esse crime putativo por obra do agente provocador nada mais é do que uma hipótese de crime impossível, porque seria impossível consumar o delito numa hipótese de crime putativo por obra do agente provocador. E o que é esse crime putativo por obra do agente provocador? Quem já estudou direito processual penal vai lembrar. Na verdade, o crime putativo por obra do agente provocador é o flagrante preparado, o flagrante provocado, também é chamado de delito de ensaio. Que situação é essa? É a seguinte, eu tenho uma pessoa que induz outra a praticar um crime, já criando todas as circunstâncias para que o crime não se consuma. Então reparem, por isso que eu tenho que ter aqui pelo menos duas pessoas, tá? Eu tenho que ter o agente provocador, aquele que induziu a prática do crime, e aquele que vem a praticar uma conduta criminosa, mas que não responderá por ela por ser uma hipótese de crime impossível. É o caso clássico do policial que oferece, tem um surfista na praia, de boa, o cara tá só surfando, vem um policial disfarçado, se passa por um surfista também e fala, amigão, vai ali, compra uma droga pra mim, se você comprar essa droga pra mim, tá aqui o dinheiro, ó, compra essa droga pra mim, eu te dou mais R$100. O surfista tava de boa, não queria praticar crime algum, ele foi induzido a praticar tráfico de drogas. Ele vai então, compra a droguinha, leva para este policial que está disfarçado e fala, policial, né, que ele acha que é um outro surfista, né, surfista, tá aqui a droga que você pediu, me dá os meus R$100. Aí nessa hora o policial se revela. Malandrão, eu sou policial e você tá preso em flagrante. Esse flagrante é um flagrante legal? Não, pessoal, é um flagrante ilegal. Por quê? Porque nós temos um agente provocador.
O surfista estava de boa. Ele foi induzido à prática de um crime, sendo que a própria polícia já tinha criado todas as formas para que o crime não fosse consumado. Então reparem, lembra que a gente mostrou o iter criminis? Se é impossível eu ter a consumação, eu não vou punir sequer a tentativa. Outro exemplo, a patroa que coloca dinheiro solto na residência e câmeras de segurança para que filmem exatamente o momento que a empregada vai subtrair aquele dinheiro. Ou seja, ela colocou aquele dinheiro ali, notas de 2, 5, 10 reais espalhados pela casa, com a intenção de induzir a empregada a praticar crime. A empregada, ela foi empregada doméstica, ela foi induzida a praticar o crime, ela subtrai o dinheiro. E aí vem a dona da casa, a patroa, liga para a polícia e fala, olha, minha empregada furtou, eu tenho inclusive a filmagem aqui dela furtando meu dinheiro. Opa, pessoal, eu tenho aí o induzimento, eu tenho aqui o agente provocador, uma pessoa que estava de boa, estava só trabalhando, e eu tenho já câmeras de segurança e todas as formas para que o crime não se consuma, para que ela não se assenhore definitivamente daquele dinheiro. Olha aqui na tela. Crime imputativo por obra do agente provocador, também chamado de crime de ensaio, flagrante provocado, flagrante preparado e crime de experiência. Então, muita atenção, porque esse crime imputativo por obra do agente provocador é um estudo que é feito de maneira até mais detalhada lá dentro do direito processual penal, quando se estuda as hipóteses de flagrante ilegal, flagrante provocado, flagrante preparado. Ocorre quando uma pessoa, olha aqui, induz outra a praticar crime, todavia, concomitantemente, já adota as providências necessárias para impedir a consumação do delito. Nelson Gria dizia, o autor desse crime putativo, dessa espécie de crime putativo, nesse flagrante provocado, esse crime de ensaio, o autor é apenas o protagonista inconsciente de uma comédia. Está participando de uma comédia sem saber. E aí a gente tem uma súmula do artigo, a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que traz a seguinte disposição. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então a súmula 145 do STF é bem clara ao dizer, olha, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação. E aí a doutrina fala, olha, essa daqui é uma hipótese de crime putativo por obra do agente provocador. Ok, é sim, porque aquele que pratica esse crime, ele está praticando um crime na cabeça dele. Aquele surfista que foi induzido a praticar o crime, ele vai lá, compra a droga, caramba, eu estou praticando tráfico de drogas. Mas na verdade é um crime absolutamente impossível de ser consumado. Ele não responde por crime algum. Crime putativo por obra de um agente provocador. Súmula 145 do STF. Crime impossível de se consumar. Então reparem que, recapitulando, trouxemos para vocês 3 hipóteses de crime putativo. A primeira e a terceira vão se confundir com hipóteses de crime impossível. A segunda, crime putativo por erro de proibição, esta sim é específica. E repito o que eu já disse, mas é sempre importante a gente repetir o que é mais importante. Eu vou mostrar para vocês nas questões daqui a pouco. Mas crime putativo é diferente de crime impossível, tá bom? Exatamente porque a gente tem uma hipótese a mais aqui no que concerne ao crime putativo por erro de proibição. Muito bem. Como distinguir, então, crime putativo do crime impossível? Apesar de haver divergência doutrinária quanto a essa distinção, é importante saber que são institutos distintos, ok? Crime impossível. Não é possível consumar o delito em razão da ineficácia absoluta do meio empregado ou da absoluta impropriedade do objeto material. Ok, nada mais, nenhuma novidade aqui. Artigo 17 do Código Penal. O agente sequer responde pela tentativa. E o crime putativo? O agente supõe, no seu imaginário, praticar um crime que nunca ocorreu. Acredita praticar um fato típico, mas realiza um indiferente penal. Ele realmente acredita. Ele acredita, pratiquei um crime, mas não praticou crime algum. Crime putativo, tá bom? A distinção na prática, como a gente já falou, em algumas situações vai coincidir os conceitos de crime possível e crime putativo, em outras situações não. Na tela. A doutrina vai dizer o seguinte, enquanto o crime impossível é uma causa, isso aqui é bem importante, tá, gente, que é a natureza jurídica. A gente viu a natureza jurídica do crime impossível. O crime impossível é uma causa excludente da tipicidade.
Já o crime putativo, a conduta é atípica por si própria. Não há tipicidade. Tá bom? Então aqui também é interessante essa diferenciação que a doutrina faz, não é pacífica, mas é interessante essa diferenciação. Olha, no crime impossível vai ter uma exclusão da tipicidade. Já o crime putativo, como está só na cabeça do agente, não há que se falar nem em exclusão de tipicidade, porque simplesmente não é fato típico. Tá bom? Vamos fazer algumas questões, que aí fica bem mais claro para a gente entender. Acerca do iter criminis e do crime, julgue os itens seguintes. No crime impossível, jamais ocorre consumação, enquanto no crime putativo, tanto pode ocorrer seu exaurimento quanto sua consumação. Essa é a questão. Difícil? Não. No crime impossível, jamais ocorre consumação. Até aqui está certo. Enquanto no crime putativo, tanto pode ocorrer seu exaurimento quanto sua consumação. Errado, pessoal. Crime putativo existe no imaginário do agente. Se existe no imaginário do agente, nunca vai haver a consumação. E muito menos pode haver o exaurimento do crime. Logo, questão errada. Difícil. Prova de defensor público. O crime impossível caracteriza-se pela ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, certo? Beleza. Não ocorrendo a consumação do crime, certo também. Nesse delito, considerado putativo pela doutrina, o agente acredita estar agindo ilicitamente, quando na verdade não está. Vamos lá. O que tem de errado nessa questão? O que tem de errado? A questão parece estar muito certa, não parece? Até aqui, olha, não há qualquer erro. Definiu pra gente aqui o crime impossível. Só falou o que está no artigo 17 do Código Penal. Só que ela continua. Nesse delito, que delito? No crime impossível, considerado putativo pela doutrina, o agente acredita estar agindo ilicitamente quando na verdade não está. Aqui que está o erro. Como que eu falo que o crime impossível é considerado putativo, sendo que são institutos distintos? Eu não posso falar nessa coincidência. E vem a questão e continua e define o crime putativo. Nesse delito, considerado putativo pela doutrina, o agente acredita estar agindo ilicitamente quando na verdade não está. Ok, definiu aqui pra gente o crime putativo. Esse é o crime putativo. E eu não vou confundir um com o outro. Algumas hipóteses, sim. Elas vão coincidir em algumas hipóteses. Mas eu não posso falar, muito cuidado, e o CESP é campeão em cobrar esse tipo de questão em relação ao crime impossível e crime putativo. Esse delito, crime impossível, não é considerado putativo pela doutrina. Existem algumas hipóteses de crime putativo que vão coincidir com os crimes impossíveis. Tranquilo? Logo tá aí pra gente questão errada, gabarito errado. Questão de promotor de justiça. Ocorre delito putativo por erro de proibição. Então, a gente está falando daquela segunda hipótese, ó. Delito putativo por erro de proibição. O agente, ele não tem uma falsa percepção da realidade, não. Ele não conhece a lei, ele acha que está praticando o crime, mas a conduta dele é um indiferente penal. Tenho relações sexuais com uma moça de 14 anos de idade. Pratiquei crime de estupro de vulnerável? Não, se foi consentido, não tem crime algum, mas o agente acha que praticou o crime de estupro de vulnerável. Olha só então. Ocorre delito putativo por erro de proibição quando o agente supõe estar infringindo uma norma penal que na realidade não existe. Beleza. Até aqui tá certo. Até aqui tá certo. Vamos continuar. Já no delito putativo por erro de tipo, então está trazendo a outra hipótese, aquela primeira hipótese que a gente falou, o agente se equivoca quanto à existência das elementares do tipo. Tá certo? Tá certo. No erro de tipo, no crime putativo por erro de tipo, o agente acredita que está praticando um crime e que está completado todas as elementares do crime. Opa, eu estou matando uma pessoa, mas essa pessoa já está morta. Opa, eu estou traficando drogas. Mas, na verdade, é um sal, é uma farinha. É uma falsa percepção da realidade. Ele sabe que traficar drogas é drogas. E ele acredita que esteja praticando tráfico de drogas. Crime putativo, mas não está.
Não tá. É este crime imputativo por erro de tipo que vai se confundir um pouco lá com o crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto. Vamos continuar a questão. Mas tá certo, as definições aqui estão perfeitas, é exatamente o que a gente falou. Só que aí vem. Um exemplo do primeiro, ou seja, do delito putativo por erro de proibição, poderia ser o da mulher que, supondo estar grávida, quando não está, na verdade, ingere substância abortiva. Olha como que a prova é capciosa. Trouxe as definições perfeitas, perfeitas. E na hora de trazer um exemplo, traz um exemplo de crime putativo por erro de tipo e fala que se trata de um crime putativo por erro de proibição. A mulher que aborta, que toma remédio abortivo, mas não tem feto a ser abortado, ela comete um crime putativo, mas um crime putativo por erro de tipo, que vai se confundir com um crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto. Não tinha feto para ser abortado, simples assim. E a questão vem e fala que esta hipótese dessa mulher que supõe estar grávida e ingere substância abortiva, que ela pratica uma hipótese de erro, de delito putativo por erro de proibição. Errado. Errado. Praticou um crime putativo por erro de tipo. Beleza? Errado. Muito bem, vamos ver mais questão aqui. Outra de promotor de justiça. Vocês reparam, portanto, claro que está no conteúdo programático de muitas questões, mas são questões complexas. Essa diferença é uma questão complexa, a diferença entre delito putativo e delito impossível. Então são questões tratadas mais em provas de magistrado, provas de Ministério Público, delegado de polícia. De qualquer maneira, pessoal, a gente vai preparado para todas as provas, não importa qual seja. Então olha aqui, vamos fazer mais uma questão. Gleicilene, jovem simples, de 20 anos de idade, preocupada com o atraso de seu ciclo menstrual e receosa por um estado de gestação indesejada, passou em um laboratório clínico e submeteu-se a exame sanguíneo a fim de que pudesse confirmar suas suspeitas, tendo o resultado sido prometido para a manhã seguinte. Então a Gleicilene achou que estava grávida, foi até um laboratório, fez um exame sanguíneo e falou, olha, e o laboratório falou, amanhã de manhã seu exame vai estar pronto. Beleza. Entretanto, impaciente e tensa que estava, Gleicilene foi a uma farmácia e adquiriu um kit de teste gravídico e, chegando em casa, submeteu-se à experiência. Desesperou-se diante da reação química que, em princípio, indicava gravidez. Preocupada, procurou um indivíduo de quem adquiriu medicação abortiva com o escopo de praticar autoaborto, tendo ingerido 2 drágeas à noite. No outro dia, logo de manhã, ela deambulou até o laboratório e apanhou o resultado do exame de sangue que revelou que não havia nenhuma gravidez. Foi realizada a contraprova que ratificou a ausência de gestação. Do ponto de vista do direito penal, pode-se dizer que Gleicilene incorreu em... Pessoal, é uma questão mal redigida, tá bom? Vou falar pra vocês, de verdade, é uma questão mal redigida. Mas eu quis trazer porque não são muitas questões que a gente tem sobre crime putativo e essa confusão com o crime impossível. Então eu quis trazer essa questão. A situação, resumidamente, é isso. Era uma mulher, a Gleicilene, que achou que estava grávida, fez o teste de sangue, que é bem mais confiável, só que esse exame de sangue ficaria pronto no dia seguinte. Ela falou, não, já estou desesperado, eu quero ir na farmácia agora. Ela vai na farmácia, compra o kit de farmácia para ver se ela estava grávida, e o kit de farmácia dá resultado positivo. No momento que dá o resultado positivo, ela fala, estou grávida, eu vou agora procurar um meio de abortar. E ela toma remédio abortivo. No dia seguinte, sai o resultado daquele exame de laboratório que ela tinha feito. E o exame falando, olha, na verdade, Gleicilene, você não estava grávida em momento algum. Você nunca esteve grávida. Beleza? Beleza. E aí? Que crime Gleicilene praticou ao ingerir substância abortiva, sendo que ela não estava grávida? É um crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Como que eu vou consumar um crime de aborto, sendo que não afeto? Mas também é um crime putativo por erro de tipo. Faltou um elemento do tipo penal, abortar, praticar o autoaborto, artigo 124 do Código Penal, como é que ela vai praticar autoaborto se ela não está grávida? Falta um elemento do tipo penal. Vamos lá então, o que a questão traz? Do ponto de vista do direito penal, pode-se dizer que Gleicilene incorreu em letra A,
Delito putativo por erro de proibição? Errado. Não há que se falar em delito putativo por erro de proibição. Porque o delito putativo que foi praticado, ela tinha conhecimento da lei. Ela sabia que era crime praticar um aborto. B, erro de tipo invencível? Não, pessoal, aqui não teve erro de tipo, porque erro de tipo é o contrário, nem erro de proibição. O erro de tipo e o erro de proibição é quando o agente não quer praticar um crime. Ele desconhece a lei, mas ele não quer praticar um crime e acaba praticando. O delito putativo por erro de tipo, o delito putativo por erro de proibição é exatamente o oposto. Ele acha que está praticando o crime, mas não está. Olha aqui então, só sobrou a quarta opção. É um delito putativo por erro de tipo. É isso. Letra D, o nosso gabarito. Mais uma. O delito putativo por erro de tipo é espécie de crime impossível. Ok, até aqui tá certo. A gente falou exatamente isso, não é? Que este delito putativo por erro de tipo é uma espécie de crime impossível, dada a impropriedade absoluta do objeto. Ok, certo também. E ocorre quando o agente não sabe, devido a um erro de apreciação da realidade, que está cometendo um delito. Olha só a prova querendo nos confundir. Vamos lá, de novo. Delito putativo, o agente acredita que está praticando um crime, mas não está. Delito putativo. Não vou nem entrar aqui no mérito se é erro de delito putativo por erro de tipo ou não. Delito putativo, o agente acredita que esteja praticando um crime, mas não está praticando nada. É um indiferente penal. Olha o que a questão fala. Ocorre quando o agente não sabe, devido a um erro de apreciação da realidade, que está cometendo um delito. Não, pessoal, errado. Esta hipótese que a questão trouxe aqui pra gente é uma hipótese de erro de tipo. E não de crime putativo por erro de tipo. Logo, a questão está errada. Muito bem, para a gente finalizar. Com relação à teoria do crime e culpabilidade penal, julgue o seguinte item. Se a preparação de flagrante pela polícia impedir a consumação do crime, estará caracterizado crime impossível. Vem comigo aqui na tela. Se a preparação de flagrante pela polícia impedir a consumação do crime, estará caracterizado crime impossível. Ao ler essa questão, pessoal, você viu a nossa aula aqui agora e você falou, caramba, o professor falou que isso é o delito putativo por obra do agente provocador. E você está certo. Só que essa questão aqui também estava certa. Lembra que eu falei para vocês que esta terceira hipótese, que é o flagrante preparado, flagrante provocado, delito de ensaio, delito putativo por obra do agente provocador, que está previsto lá na súmula 145 do STF, ela também vai ser chamada pela doutrina e pela jurisprudência de crime impossível. E aqui está a prova disso. O CESP dizendo que esse delito putativo por obra do agente provocador nada mais é que um crime impossível. Se a preparação de flagrante pela polícia impedir a consumação do crime, estará caracterizado crime impossível. Certo ou errado? Certo. Absolutamente correta a questão. Tá? Até trouxe aí a súmula 145 do STF para a gente poder relembrar. Muito bem, pessoal. Então é isso. Atenção a essa diferenciação que existe entre crime putativo e crime impossível. Recapitulando, em algumas situações vão coincidir. Eu vou ter um crime putativo por erro de tipo ou crime putativo por obra do agente provocador, que serão sim hipóteses de crime impossível. E por outro lado, eu tenho o crime putativo por erro de proibição, que este sim é o que vai diferenciar e vai tornar único também o crime putativo. Beleza? Saber a diferença e saber que um conceito não é exatamente igual ao outro. Crime putativo é uma coisa, crime impossível é outra. Um grande abraço, até o próximo bloco.